Bênção de Deus, programa Conversa de Fé, nessa segunda-feira. Abra o teu coração, nós estaremos daqui a pouquinho mais já transmitindo uma palavra que foi ministrada pelo pastor Rogério Belli no nosso jejum de domingo de manhã, que foi bênção para a igreja e com certeza vai estar abençoando a tua vida. Abra o teu coração nessa noite que você vai receber de Deus. Também avisando, né, queridos, na semana nós temos as nossas, agora, quarta-feira, nosso culto de socorro e milagres, às 15 horas, na sede aqui da Igreja Encontros de Fé. Na quinta à noite, às 20 horas. Na sexta, os jovens, às 20 horas. E segunda que vem estaremos ao vivo aqui, já com a nossa bancada aqui, pastor Isaías. E no mínimo 2 pastores convidados estaremos junto com você. Agora, abra o teu coração e Deus vai falar contigo. Nós vamos a um louvor e já voltamos. Esta noite rendemos a Ti todo louvor, declarando que Tu és digno, que Tu és santo e ninguém se compara a Ti. Obrigado porque temos o privilégio de Te louvar e Te adorar. Aleluia. Encontro em Ti poder pra salvar, ao som de Tua voz tudo se faz. Jesus, minha força és. O caminho se abriu, o véu se rasgou, em Tua presença livre sou. Graças ao Teu amor. Levanta as tuas mãos e diga para Ele: Tu mereces tudo, Deus, todo meu louvor, todo meu louvor. Tu mereces tudo, Deus, todo meu louvor, todo meu louvor. Naquela cruz o Rei suportou toda a vergonha e a dor. O Pai entregou Jesus. Das trevas pra luz venceu o Rei Jesus. Terra e céu se tornam um. Cristo Com todo ar em meus pulmões
Hebreus 9, 1 em diante. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre. Porque foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente, onde estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins de glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erigido. Isso é uma parábola para a época presente, no qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno da reforma. Todo último domingo do mês, nós convocamos um jejum para Porto Alegre. E por que estamos jejuando? Por que se jejua? Alguns não jejuam porque pensam que é um exercício de justiça própria buscando algo de Deus. Alguns não jejuam porque têm dores de cabeça ou não têm um entendimento completo. Mas por que nós estamos aqui nessa manhã? Qual é a função do jejum para a igreja nos dias de hoje, em 2021, onde nós já sabemos que esse primeiro santuário, esta primeira aliança, essa primeira ordenança já passou, e nós estamos agora debaixo de uma nova aliança celebrada em Cristo, no seu sangue e no seu corpo. Sabendo que nesta nova aliança não há mais a necessidade de alguém interpor humanamente um relacionamento entre você e Deus, pois Cristo removeu essa barreira, removeu essa necessidade de que um sacerdote ou um sumo sacerdote humano comparecesse diante de Deus por causa dos nossos pecados de ignorância e por causa dos seus próprios pecados. Não há mais necessidade nessa nova aliança e no presente momento em que vivemos diante de Deus, de que uma pessoa humana ofereça algum dom, algum sacrifício diante de Deus para que possamos ser beneficiados. Por que então jejuamos? Essa era uma prática da antiga aliança. E por que nós jejuamos a nova aliança? Bom, primeiro porque o Senhor Jesus Cristo disse que quando o noivo fosse retirado deles, eles iriam jejuar, pois estariam preparando e estariam acompanhando até o dia em que esse noivo vai voltar. Qual é a função nos dias de hoje de jejum? Ela é muito parecida com o que está em Isaías no 58, que diz que nós devemos dobrar nossa vida com junco, mas esse dobrar de junco não é uma coisa externa, e sim muito mais uma questão interna, pois Deus vê o homem pelo coração e não pelo seu exterior. Esse foi um princípio que ele estabeleceu desde o início. Deus sempre viu os seres humanos pelo seu coração e sempre os pesou e os avaliou pelo coração. E é por isso que aqui em Hebreus capítulo 9 você vê que não passam de ordenanças na carne, baseadas somente em comidas, bebidas, diversas cerimônias de purificação impostas até o momento oportuno da reforma na nova aliança, porque essas coisas não têm poder de transformar o coração, isto é, a consciência do ser humano. Não tem poder de transformar lá dentro a sua essência. A antiga aliança não tinha o poder de fazer um novo nascimento. E Paulo deixa claro que
carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, mas sim aqueles que são nascidos do Espírito e da água, pois os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e verdade, amém? Por que jejuamos? Porque da mesma forma que está escrito lá em Isaías 58, que nós devemos dobrar nossa vida com um junco, nós também queremos que dentro de nós se quebrem cadeias, se rompam correntes, se rompam as coisas que são prejudiciais a nós mesmos em nossa vida. Nós queremos que não seja feita pela nossa força. Nós queremos então, desta forma, enfraquecendo a nossa carne por um determinado momento, que não seja pela nossa força, e o jejum é um reconhecimento de que Deus, eu não quero que seja por minha capacidade, mas eu quero inteiramente depender da Tua graça salvadora, e que tudo seja feito pelo Teu Espírito em meu coração. Queremos aquilo que tu disseste a Zorobabel, lá em Zacarias, quando Zacarias escreve, Zorobabel estava fazendo uma obra, e era difícil, e o Senhor fala para ele: Zorobabel, não é nem por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Não é por força humana. Então jejum não é algo que você faz para tentar agarrar de alguma coisa aquilo que está difícil de Deus. Pois em Cristo, o texto afirma em Efésios, que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestes, e de lá todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus já estão sobre nós. Então não é uma coisa difícil, é uma coisa que está presente e viva, para nós então crermos. E aí enfraquecemos a carne, para que a carne não interfira nisso, para que não venha em nós algum tipo de senso de justiça própria, ou que como se tivéssemos alguma capacidade de comprar algo de Deus, ou de fazer algo que realmente traga a presença de Deus dos céus à face da terra. Pois o próprio Espírito Santo já está na face da terra. Nós precisamos crer que Ele habita em nós, se move através de nós, e age através de nós. Nós não somos deuses, nem nunca vamos ser deuses. Nós não somos perfeitos, nem nunca seremos perfeitos. Não é essa a questão. A questão é em que nós opera agora uma aliança que nos prepara para um grande dia em que o Senhor vai voltar. Então tudo que fazemos em palavra ou em ação seja feito em nome de Jesus, para a glória de Deus. Esse é o ponto do jejum, em que não na nossa força e nem em poder humano, nem em capacidade humana, mas tudo na graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Porque se nós vamos manter alguma estrutura onde nós, seres humanos, como na antiga aliança, havia ação humana, não há transformação. E é isso que muitos cristãos não entendem, porque eles se esforçam em si mesmos para uma mudança, ao passo que devem aquietar o seu coração e comparecer diante de Deus, lavados no sangue do Cordeiro, e crer que isso é suficiente para que toda a sua vida seja transformada. Pois a salvação é somente pela graça. E o dom de Deus está sobre nós, dom da salvação. E aí o próprio Espírito Santo, movendo-se em nós, Ele vai revelar outros dons, Ele vai mover nossa vida, Ele vai capacitar, Ele vai impulsionar o nosso ser. Pois aquele que começa uma boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, amém? Veja, nós temos que ter essa noção exata de que nós estamos sendo preparados na face da terra para a vida eterna. Portanto, nós não lutamos por uma questão territorial, como Israel lutava, pois a herança de Israel era territorial, também era espiritual, mas era territorial. Nossa esperança não é territorial, é totalmente espiritual. A herança que Israel lutava era uma herança de estabelecimento deles numa terra prometida. Nossa herança é o nosso conduzir para a vida eterna nos céus, nova terra, nova Jerusalém. Portanto, somos peregrinos, amém? E o jejum também te ensina que você é peregrino. Porque basta ficar algum tempo sem comer, você já começa a ficar meio fraco, meio tonto e meio agitado também.
E alguns têm dores de cabeça, tem isso, tem aquilo, aquilo outro, e começam a dizer, é o diabo me atacando. Pastor, eu começo a jejuar e dá dor de cabeça, é o diabo me atacando. Não. É para mostrar quão fraco você é. Que poucas horas sem comer, você já começa a sofrer os efeitos negativos disso. Mas é exatamente por isso. Em determinado momento você deixa de comer para que você coma a verdadeira comida e beba a verdadeira bebida. Pois aquele que se alimenta de Cristo, por Cristo vive. Então o jejum não é uma prática em que nós exercemos uma justiça pessoal. Jejum é algo muito de coração. Onde você chega diante de Deus e fala, Deus, olha só, eu estou com uma dificuldade com essa pessoa. Eu tenho algo no meu coração, Senhor. Eu não estou tratando bem minha esposa, coisas em mim não estão funcionando direito, Deus. E eu preciso que Tu arrebente isso e destrua isso no meu coração. Eu estou pensando de mim além do que convém. As minhas ideias estão me prejudicando, Senhor. Eu quero que a Tua palavra transforme minhas ideias e transforme meu coração. Eu não vejo esperança, eu não vejo futuro. Eu preciso que Tu me mostre que Tu tem cuidado de mim e que Tu vai cuidar de mim. Isso está na palavra de Deus, isso está na comunhão, isso está na comunhão da igreja. Alguns pensam, Senhor, eu não tenho nem força para congregar. Pois a força do Senhor é que te conduz a congregar. E a plena certeza de convicção de fé, que Ele te ama, te conduz ao convívio da igreja. Quando, porém, Cristo veio, versículo 11, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Isto é, o que Jesus faz por nós, como indivíduos e como igreja, é eterno. Não pode ser mudado, não pode ser desfeito, não pode ser anulado, não pode ser interrompido e não pode se voltar atrás. Está consumado, foi o que Jesus Cristo disse na cruz, isto é, aqueles que são lavados no meu sangue têm vida eterna, pois passaram da vida de morte, de pecado, para uma vida do Espírito e uma vida verdadeira com Deus. Passaram de estar presos ao pecado e às necessidades e às coisas desse mundo, e passaram a viver agora para Deus e para a glória dEle e para as coisas da vida vindoura. Com os olhos nos céus, pensando nas coisas do alto, mas estudando, trabalhando e dando bom testemunho em tudo que fazem na face da terra, por causa do sangue de Cristo que está sobre nós. Eterna redenção no seguinte sentido, de que também recebemos uma herança incorruptível, imarcessível, que não pode ser destruída e nem pode ser anulada. E isso não foi feito por nenhum ser humano, mas foi feito por um homem, nascido de mulher, mas gerado pelo Espírito, 100% homem, 100% Deus, que uniu e nos religou a Deus, abrindo um novo e vivo caminho, pelo qual entramos somente pela fé e pelo sangue do Cordeiro. E nesse caminho, guarde, você acha que se Deus entregou o Filho dele para perdoar teus pecados e te resgatar, você acha que Ele não vai cuidar de ti? Que Ele não vai te sustentar? Que Ele não vai te conduzir? Que Ele não vai te corrigir? Que Ele não vai te aprumar? E usar também as circunstâncias que você possam pensar que são ruins para te apertar e dizer: você é meu filho, ande como meu filho andou.
Porque as pessoas pensam assim que tudo é diabo, tudo é maldição e tudo é trabalho de feitiçaria contra elas. Uma menor parte é isso. A maior parte são os nossos pecados. A maior parte são o que nós deixamos de fazer como filhos de Deus diante de Deus. A maior parte do erro é nossa. E nós temos que reconhecer isso. Porque se não reconhecemos nossos pecados, como seremos conduzidos ao consolo? Como seremos libertos? Como a verdade será implantada em nós? Como o amor de Deus será derramado em nós pelo seu Espírito? Pois guarde, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificavam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Qual é o objetivo de Deus ter te salvado? Que você fique esquentando esse banquinho dessa igreja e curtindo a vida cristã? Absolutamente não. Ele te salvou e te purificou e transformou a tua consciência, teu coração, te deu um novo e vivo nascimento, te fez filho de Deus, para que você agora, andando como filho de Deus, testemunhe Jesus Cristo para uma geração que não conhece a Jesus Cristo. Existem pessoas lá fora que não conhecem o Senhor Jesus, e elas vão ao inferno. Elas vão morrer condenadas em seus pecados e vão ao inferno. Pois aí está a igreja, estandarte, baluarte da verdade, para anunciar: Jesus Cristo limpa e purifica teus pecados e te dá vida eterna. E somente Ele faz isso. Para o mundo nós somos uma missão evangelística 100% das vezes. Portanto, quando você está com o mundo, você não está ali para acusar os pecados deles, e você não está ali no mundo para dizer que eles não conhecem a Deus. Você está ali para revelar Jesus Cristo através da tua vida e do teu testemunho. E aí muitos de nós, todos nós, falhamos. E temos que reconhecer isso diante de Deus, pois estamos jejuando, amém? Para que Ele rompa a cadeia sobre nós. Você entende que uma pessoa que não confessa Jesus Cristo, ela está morta em seus delitos e pecados, e sobre ela está a ira, a condenação de Deus? Você entende isso? E que a única forma dela sair dali para lá, e aí Deus confiou isso à sua igreja, é que nós temos que ir e anunciar a Jesus Cristo. Você pode anunciar Jesus Cristo falando, amém? Mas você pode anunciar Jesus Cristo também não falando. Atitudes são tão importantes quanto palavras. O jeito de fazer também é tão importante quanto o que você fala. Porque guarde, quer por ação, quer por palavra, façamos tudo em nome de Jesus para a glória de Deus. Então o mundo, ele já está condenado, mas através da igreja, de homens e mulheres comprados com o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, o Salvador do mundo, é anunciado. Uma pessoa condenada em seus pecados, não adianta você dizer para ela que ela está em pecado. Você tem que apresentar para ela não os pecados dela, você tem que apresentar para ela a solução, que é Jesus. Amém? Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam promessa da herança eterna. Visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança, porque onde há um testamento é necessário constar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez. Pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque havendo Moisés proclamado
a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã tingida de escarlate e hisopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Guarde. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Para que haja uma paz permanente entre céus e terra, é necessário ainda, acima da lei, um sacrifício superior, que não tinha como ser oferecido de forma nenhuma. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Veja, ele é o único mediador entre os céus e a terra, o único que tem poder para rogar, para orar, para pedir diante de Deus por nós. Ele é o único que faz isso. Não há mais nenhum intermediário humano, é somente o Senhor Jesus Cristo, Deus Pai e Deus Espírito Santo agindo sobre nós. Se para o mundo somos uma missão evangelística, entre nós, dentro da igreja, somos irmãos e irmãs que devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Devemos andar ajudando uns aos outros e edificando a vida um dos outros. Veja, quando você é cristão, você foi chamado para uma obra dupla, para evangelizar o mundo e para edificar os teus irmãos com a tua vida, com o que você fala e com o que você faz. Portanto, se você fala errado as coisas de Deus, você prejudica a todo o corpo de Cristo. Se você faz errado com a tua vida, você prejudica a todo o corpo de Cristo. Por isso estamos jejuando, para que, enfraquecida as nossas más atitudes, possamos inteiramente clamar pelo sangue do Cordeiro, nos limpar, nos purificar, nos conduzir à verdade e transformar a nossa mente e o nosso coração. E esse é um processo contínuo chamado santificação, chamado conversão, onde o Espírito Santo te empurra e você é um colaborador, onde você deixa o Espírito Santo trabalhar a tua mente e teu coração pela palavra, sabendo que de uma vez por todas, Jesus Cristo morreu uma única vez para romper e destruir o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, você não tem outra chance, é só essa. Você não terá outra oportunidade, é só essa. Pois assim como o Senhor morreu só uma vez, nós, homens e mulheres, também morremos só uma vez. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, porque aqui o escritor aos Hebreus já lidava com essa ideia de que você morre e depois você volta, e você morre e depois você volta. E isso, de certo modo, até em Israel, alguns acreditavam nisso. Mas a palavra é muito clara, e assim quanto aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Hoje nós vivemos uns dias de evangelismo e de edificação. O Espírito Santo está sobre nós para amolecer nosso coração e nos fazermos voltarmos para a palavra de Deus e nos voltarmos para Deus, que é o objetivo desde o princípio. Na antiga aliança eles olhavam para a salvação que viria, o Messias viria. Na nova aliança nós olhamos para trás, Jesus já veio.
Nós estamos numa condição melhor? Sim, estamos numa condição muito melhor do que os da antiga aliança, pois nós já sabemos quem é Jesus, já sabemos o que Ele fez, já sabemos que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele ascendeu aos céus, que derramou o seu Espírito, e sabemos que Ele vai voltar. E se Ele vai voltar, Ele não vai voltar para salvar, como o texto já diz, Ele volta para juízo. Quando Jesus voltar, não haverá mais salvação, haverá julgamento. Pois Ele não vem como menino, mas vem como o leão da tribo de Judá, vem como o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus dos deuses. Acima de todo principado e potestade, Ele vem para revelar de forma definitiva a eternidade a cada um de nós. Portanto, meus irmãos e irmãs, numa manhã como essa, num dia como esse, numa hora como essa, abra o teu coração. Sim, nós jejuamos sempre um domingo antes da Santa Ceia. Por quê? Por quê? Para já dar uma ajustada no coração, para que você comece esse exame e continue esse exame, não só no dia da ceia. As pessoas vêm no dia da ceia e elas param assim e pensam, eu fiz isso, fiz aquilo outro, Senhor, me perdoa, muito obrigado pelo teu sangue. Não. Vamos conhecer. E vamos prosseguir em conhecer a Deus todos os dias, até a consumação do século. Sabe por quê? Porque o seu Espírito habita em nós. Existe uma coisa muito errada na igreja dos dias de hoje. Muito errada. Muito errada. Sabe qual é? É que você pensa que você tem que fazer algo para a presença de Deus aparecer. Esqueça, você não é mágico. E magia é algo contrário a Deus. Os feiticeiros jamais entrarão no reino de Deus. Aos cristãos que foram comprados com o sangue do Cordeiro, a eles basta crer, pois o Espírito Santo já habita em nós, estamos na plenitude da bênção. A questão é que nós limitamos Deus em nossos pensamentos e limitamos Deus em com nosso coração. Mas se nós agirmos de acordo com a palavra de Deus, Deus vai revelar o seu propósito a cada um de nós e vai nos conduzir em vitória todos os dias. Outra coisa muito errada nos dias de hoje, que nós temos que pedir perdão a Deus. Nós temos medo de sofrer. Pastor, está surgindo uma lei que vai prejudicar os cristãos. Glória a Deus. Pastor, como tu pode dizer isso? Nós temos que lutar contra. Sim, por os meios corretos. Nossos direitos têm que ser estabelecidos. Amém? Nós temos direitos. Amém? Nós somos brasileiros. Nós temos direitos nessa nação. E nós temos o direito de anunciar e proclamar a Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador, o único que ressuscitou, o único que dá vida, o único que cuida de nós, o único que é Rei eterno, o único que governa de geração em geração. Ele é o único. Mas o que nós queremos, talvez num dia de jejum como esse? Senhor, me dá conforto. Me livra de todos os meus problemas. Jesus teve conforto, irmãos e irmãs? Jesus tinha onde reclinar a cabeça? Jesus tinha a condição financeira que você tem hoje? Paulo tinha saúde que muitos de nós temos? Paulo tinha as roupas que muitos de nós temos? Quantos de nós já foram açoitados por causa do Evangelho? Pastor, fui açoitado na minha alma várias vezes. Eu sofro muito por causa do Evangelho. Minha sogra lá em casa, tu não sabe o que é. Se você pensa isso, você não está jejuando direito. Porque você só pode pensar coisas boas da tua sogra. Pois Deus te chamou para abençoar e não para amaldiçoar. Deus te chamou para ser como filho dele. Suportar o sofrimento, sabendo que um peso eterno de glória estava sobre ele. Suportar as dificuldades, sabendo que o Senhor está conosco para nos dar a vitória.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois o Senhor é meu pastor e absolutamente nada me faltará. Paulo e Silas estavam evangelizando. Foram presos. Foram açoitados. 40 menos uma nas costas, com uma vara, que cada varada abria um ferimento dessa largura e possivelmente dessa profundidade nas costas. E eles estão de noite reclamando de Deus, porque Deus colocou eles nessa dificuldade. Eles estão de noite dizendo: Deus, Tu nos abandonou. Deus, Tu não está nem aí para nós. Olha o que aconteceu, Deus. Eles estão ali praguejando os romanos, indignados com os romanos por coisas erradas que eles fizeram. Eles estão ali destilando um ódio contra o que fizeram mal contra eles. Era isso que Paulo e Silas estavam fazendo. Eles estavam adorando a Deus, pois estavam adorando em espírito e em verdade, pois estavam com o coração manso e humilde diante do Senhor, mesmo tendo o corpo completamente lenhado, dolorido, sofrido, mas estavam ali adorando a Deus, pois esse é o chamado do cristão, em meio a suportar dificuldades, louvar e adorar a Deus todos os dias e ser grato a Deus por tudo que acontece, pois todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Amém? E aí dá um terremoto, a presença de Deus se manifesta de tal forma poderosa que quebra cadeias, que é o que estamos querendo nesta manhã, amém? E aí quebraram essas cadeias e ele puxou a espada, o carcereiro puxou a espada para se matar, e Paulo falou: vai agora, mas coloca bem devagarzinho para doer um pouquinho, que nem está doendo em mim. Foi isso que Paulo pediu? Cuidado quando você emite opiniões políticas. Ano que vem é um ano de política. Cuidado. Cuidado. A Bíblia diz que você tem que orar e abençoar. A Bíblia diz que você tem que estar sujeito à posição. Cuidado para você não se manifestar como um cristão partidário, pois a Bíblia diz que você não pode fazer isso. Cuidado para que você não se contamine com ideologias do mundo e daqui a pouco você queira implantar para dentro da igreja ideias que são do mundo e não são de Deus. Cuidado para que você não se contamine a tal ponto de achar que o mundo é melhor do que Deus. Porque o mundo sempre quer vingança, o mundo sempre quer força, o mundo sempre quer poder. Nós não, nós estamos jejuando para que a força de Deus se manifeste, o poder de Deus se manifeste, o Espírito Santo se manifeste. Para que possamos resistir ao mundo, sim. Para que possamos anular e destruir as obras do diabo, assim como Jesus Cristo fez, sim. Para que possamos ser um estandarte e baluarte da verdade. Veja, quando a igreja eleva Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele atrai as pessoas para si, pois é Ele quem chama a salvação. O nosso papel como igreja, estandarte e baluarte da verdade, é anunciar, proclamar Jesus Cristo. O nosso papel é fazer como Paulo e Silas. O carcereiro puxou a espada para se matar. Ele falou: não faça isso. Não faça isso. Nós não temos justiça própria. Nós não queremos que você se prejudique. Você bateu em nós. Você fez isso errado. Pois nós estamos anunciando a Jesus Cristo. E se tu crê nele, será salvo tu e toda a tua casa. E sabe o que aconteceu naquele mesmo dia? A casa dele foi salva, ele foi batizado, os da sua casa foram batizados, e ele passou a edificar a vida de Paulo e Silas. Sabe por quê? Porque ele pegou e começou a curar as feridas de Paulo e Silas, que ele mesmo tinha causado. Ele foi curar, e assim é Deus. Deus cura o nosso coração para que possamos curar. Deus levanta a nossa vida para que possamos levantar os outros. Deus perdoa os nossos pecados para que podemos anunciar perdão de pecados em Jesus. Por que estamos nessa manhã jejuando?
Por que estamos nessa manhã jejuando? Para que a glória de Deus se manifeste e nos faça ver salvação em pessoas que não são salvas, cura em pessoas que não são curadas, libertação em pessoas que não são libertas. E para que haja amor entre nós, para que possamos curar feridas entre nós, na tua casa, na tua família, com a sogra. Minha sogra está aqui hoje? Está aí minha sogra? Onde é que ela está? Se escondeu agora. Eu nunca tive problema com a minha sogra. Nunca. Nenhum. Não fala nada, sogra. Nunca. Nunca. Por quê? Porque é uma irmã. Fala como irmã. Age como irmã. E mesmo que houvesse tido um problema, jamais nos separaríamos. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos faz ter comunhão uns com os outros. Vamos ficar em pé nessa manhã. O Evangelho é o poder de Deus. Amém? Porque Ele perdoa os nossos pecados, revela Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nos chama para uma obra missionária, evangelística, nesse mundo. Nos chama para uma obra de edificação dentro da igreja. E nos chama a andar como Ele andou, esperando a volta dEle. Se morrermos antes da volta de Cristo, vamos saber imediatamente que Ele venceu a morte por nós, pois vamos vê-lo face a face. Se estivermos vivos, vamos abrir os olhos em 1/1000º de segundo e vamos vê-lo face a face. Pois não há como mudar o que está escrito. Não há como mudar o que Deus quer fazer. Portanto, numa manhã como essa em que estamos jejuando, te sujeite a Deus. Resista ao diabo. Ele vai fugir. E Deus vai ordenar a circunstância ao teu redor. E todas essas circunstâncias cooperam para o teu bem. Pois Deus te ama e Ele não muda o amor dEle por ti. Mas nessas circunstâncias você deve ter um coração jejuado, quebrantado, para olhar a outra pessoa e a respeitar. E se ela é uma pessoa que erra porque não conhece a Deus, eis ali teu campo missionário, eis ali o fervor do amor, do fogo consumidor para amá-la e abraçá-la, anunciando o Evangelho. E se essa pessoa que erra contigo está dentro da igreja, eis ali também o fogo consumidor para amar essa pessoa e se aproximar dela e ajudar ela, curando as suas feridas. Pois enquanto adoramos a Deus, Deus abala a nossa estrutura. Mas Ele também fica esperando que a gente venha agir igual Paulo e Silas. Ofereça a misericórdia que você recebeu. Ofereça o amor que você recebeu. Ofereça o carinho, o respeito que Deus te deu. Ofereça tudo aquilo que Deus derramou sobre ti ao outro. E esse outro, que pode até ter te prejudicado, pode ter prejudicado teus negócios, pode ter atrapalhado amizades, pode ter atrapalhado até o teu congregar.
Esse, em Cristo, na palavra e agindo de acordo com a vontade de Deus, Deus usa também para curar as tuas feridas. Portanto, nessa manhã, quebrante teu coração. Bênção de Deus, espero que você tenha recebido mais de Deus nessa noite, através dessa palavra, que com certeza Deus tocou o teu coração. E como terminamos nessa palavra ali, convém que Ele cresça e que nós venhamos a diminuir ainda mais. Isso João Batista falou, né, quando olhou para o Senhor Jesus. Então, que tu realmente venha a receber mais do Senhor, que a palavra de Deus, que a luz de Cristo brilhe ainda mais e mais na tua vida. Bênção, queridos. Lembrando, segunda que vem, estaremos aqui ao vivo, pastor Isaías, com os convidados, né, para mais um programa Conversa de Fé. Graça e paz a todos. Deus abençoe. Eu quero orar pela tua vida agora, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra essa noite, Deus.
Que venhamos ainda mais ter o nosso coração aberto para o Teu propósito, Senhor. Abençoa, Pai, nessa noite, cada irmão, irmã, cada amigo, amiga que está assistindo agora, Senhor. E agora, Deus, em nome de Jesus, nós ministramos a Tua graça, graça de cura, de libertação, de salvação sobre a Tua vida. Que haja paz de Cristo agora na Tua vida e na Tua casa, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe. Até a segunda que vem, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.